Empréstimos versus fraude. Como analisar fraudes de empréstimo, seja ele qual for? Fraudes em empréstimos consignáveis é uma aula muito importante, pois com um erro você coloca a sua ação toda a perder. É isso mesmo. O cliente sempre diz fraude, 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 é o que mais vemos por aí. Mas se você não for realmente analisar esse processo, você não passar pela fase investigativa e os bancos sempre vão ter ali um argumento para derrubar você. Por quê? O seu cliente, ele pode ser até condenado por litigância de má-fé se você pular a fase investigativa. E se o cliente recebeu o dinheiro em conta sem contratação? Uma primeira alternativa é a devolução desse valor em até 7 dias para o banco. Ocorre que na prática eles acabam burocratizando, com o intuito de forçar o cliente a utilizar aquele dinheiro. E esta alternativa acaba caindo por terra. Uma segunda opção é entrar com a ação de obrigação de fazer, devolvendo o dinheiro em juízo, requerendo uma liminar para suspender os descontos sob pena de multa e sempre mostrar aí a boa-fé do seu cliente. É importante também você requerer a devolução em dobro destas parcelas descontadas. Não esqueça de pedir danos morais. E também sempre coloca multa. Bancos não costumam cumprir muito aí com as liminares na risca. E somente nesse ponto você consegue resultados assertivos na ação. No curso eu ensino como fazer uma reclamação no site do consumidor.gov. Você pode utilizar esta opção para você gerar um protocolo e anexar esse protocolo na sua petição inicial, para você provar ali que você tentou resolver de forma administrativa. No momento da contestação, analise muito bem as possíveis provas que o banco pode apresentar. Verifica com cautela a gravação telefônica, veja se está clara a oferta, se realmente é a voz do seu cliente ou se é uma montagem. Tem a parte que é mais importante, que é a assinatura do contrato. Sempre exija o contrato original, se possível colorido e em ótima resolução. Os bancos possuem as mais avançadas tecnologias para salvar esse documento. Sempre desconfie se for digitalização de um xerox ilegível ou um pouco apagado. São algumas artimanhas para tentar passar despercebido e parecer que foi o seu cliente que assinou. Eu já vi alguns casos práticos que foi copiada a assinatura lá daquela procuração da petição inicial, montada no contrato no momento da contestação, e os detalhes na imagem ficaram ali alguns risquinhos. Então sempre duvide, analise ali cada risco. Se você tiver alguma dúvida, sempre peça um perito. Tem também o comprovante de endereço. Este é um documento que ajuda muito a desmascarar as fraudes. O banco ele apresenta comprovante de endereço desatualizado, possivelmente reaproveitado lá de outra contratação que não é o objeto da ação. O banco às vezes coloca um endereço residencial que o cliente jamais residiu. Como que ele irá receber as cartas, os avisos, até a cópia do contrato? Sempre em contratos fraudados há até montagens de comprovante de residência. Então você tem que analisar tudo. Veja se não é o mesmo que usou para distribuir a petição inicial. Às vezes os bancos pegam o arquivo que você distribuiu a petição inicial e reaproveita na contestação, dá ali algumas mudanças. O comprovante de identidade. Analise profundamente o RG, pois esse documento ele pode ser reaproveitado pelo banco de outras operações, invadindo aí os dados do cliente. Neste caso, a violação da Lei Geral de Proteção de Dados. Essas fraudes acima são fraudes quando o correspondente quer ganhar comissão. O banco quer bater lá as suas metas e o dinheiro cai na conta do cliente e ele não utiliza. Mas há outros tipos de fraudes.
Outro exemplo é quando o dinheiro não cai mesmo na conta do cliente. E para você ter certeza disso, você já passou por aquela fase investigativa. Comprovou que também não foi por ordem de pagamento, que o dinheiro também não caiu nem na poupança e nem na conta corrente, nenhuma conta que o cliente possa ter. Nessa contestação, você vai verificar que realmente o RG foi clonado. Neste caso, é uma situação um pouco mais grave e você também deve ajuizar aí na esfera criminal, fazendo também o boletim de ocorrência e os demais procedimentos. O cliente, em momento algum, ele poderá sofrer qualquer prejuízo que venha de uma situação como essa. Pois é muito importante você destacar que é responsabilidade da financeira a análise e a autenticidade de toda a documentação e a assinatura do cliente. Tem que ficar muito alerta. Mas vamos supor que se o cliente usou o dinheiro sem saber. Eu vejo vários julgados que entendem que se o cliente usou o dinheiro, ele aceitou a contratação. Então, neste caso, eu acho um pouco arriscado você usar o dinheiro, o seu cliente usar o dinheiro e dizer que não sabia. Sendo que há opções para devolver o dinheiro, tanto de forma administrativa quanto judicial. Mas na contestação, se houver fraude nos contratos apresentados, aí sim você vai poder realmente verificar se a assinatura é do seu cliente. Mesmo que seja uma venda casada ou uma oferta com uma propaganda enganosa, tudo vai depender da fase investigativa e das provas. Se não tiver prova suficiente, sabe como eu faço? Eu entro com uma ação revisional daquele contrato, mostrando outras irregularidades, como por exemplo as taxas de juros, como forma de resolver esta questão. Tome muito cuidado, é fundamental nessas causas de fraudes, nós não podemos confiar sempre no cliente, porque o cliente em si ele não sabe como que funciona. Nós, advogados, que temos a obrigação de fazer esse trabalho mais aprofundado, passar pela fase investigativa para a gente poder acertar a tese correta. E você tem aqui no curso Expert as ferramentas que auxiliam para você analisar toda a fase investigativa e aumentar todas as suas chances nestas causas. Então, a gente se vê aí na próxima aula.